Nosso último painel vai tratar sobre reflexões e desafios dos contribuintes, e eu quero chamar aqui ao palco, por gentileza, Luciano Fuch, IDP, Ana Dolores Sá Malta, a CARF, Daniela Martins, Conext, Demetrios Castellões Abdala, Petrobras, Fabrício Almeida, XP, Jonathan Barros Vita, Unimar, Paula Alves, Eneva e Rodolfo Araújo, iFood. Boa noite. Está faltando só uma cadeira aqui, já vamos providenciar. Bom, boa noite a todos. Esse é o nosso painel de encerramento do dia. E a ideia era fazer esse encerramento com breves considerações dos mais diversos representantes de contribuintes para reagirem, colocarem dúvidas, angústias, ansiedades, com tudo aquilo que foi levantado e discutido durante o dia, com breves conclusões. Nós temos um horário rígido aqui, nos comunicaram que vão fechar as salas às 19 horas, e para a gente não ficar preso, eu terei que ser mais severo do que os demais moderadores, até porque a cadeia da universidade não era muito longe daqui, né, embaixo da Biblioteca Joanina, não precisamos, né, repetir essa experiência. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra à Ana Dolores Sá Malta, do CARF, do Brasil, para as suas ponderações. Eu ressalto que no YouTube eles divulgam, você vai começar, você faça vídeos curtos de até 3 minutos. E é essa um pouco a lógica aqui. Teremos até 5 minutos para essas reações sobre tudo que foi debatido neste rico dia. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite à professora Adassa, em nome da CONCARF, Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes, do CARF. Antes de falar efetivamente sobre o tema que eu quero abordar, sobre os desafios dos contribuintes, eu queria fazer uma pequena ressalva, ou melhor, pegar o gancho da fala da professora Irene e do ministro Gilmar Mendes, no que tange o afogamento do judiciário com os processos fiscais, e lembrar que os tribunais administrativos eles existem exatamente com essa função, né? Com a função de desafogar o judiciário. E os benefícios são imensos. Celeridade processual, não pagamento de custas e, em caso de perda, obviamente, não há honorários sucumbenciais. Então, vou fazer aqui a propaganda do órgão que eu represento. Não só por isso, mas, não obstante a gente saber que a jurisdição do nosso país ela é una, a gente sabe que os tribunais administrativos cada vez mais vêm crescendo, foi discutido aqui, entre outros painelistas, as questões relacionadas à mediação, transação e arbitragem em matéria tributária, que por ser considerado um direito indisponível até pouco tempo no Brasil, pelo menos era dificilmente possível se prever, e essa construção, ela me deixa particularmente muito feliz. Semana passada, inclusive, nós tivemos uma nova resolução da PGFN falando sobre capacidade econômica do contribuinte, e agora vai ser possível, inclusive, discutir isso na seara administrativa. Feita essa breve introdução, eu queria falar, no contexto da economia digital, né, sobre o desafio dos contribuintes, que eu acho que quando a gente fala desafio, a gente tem que focar na solução. Eu, particularmente, sou assim, a gente tem que ser pragmático no sentido de o desafio a gente já sabe qual é, né? Pagar o tributo. Ponto final. Porque ele existe, está ali. É extremamente complexo, inclusive. Muitos deles são complexos, sobretudo os tributos indiretos. Espero que a reforma tributária ela venha para simplificar. Da forma que está, não acredito que efetivamente acontecerá. Espero que algumas reformulações sejam feitas no Senado e quando volte para a Câmara. Contudo, eu quero ressaltar 2 programas interessantes para as empresas, para os contribuintes, que são programas recentes da Receita Federal, relacionados especificamente ao comércio internacional. Número 1, Programa Remessa Conforme,
Em alguns painéis, a gente ouvir falar muito aqui da administração tributária aduaneira o tempo inteiro. E o que mais vem crescendo no mundo é o comércio internacional. E hoje, um dos maiores ganhos para as empresas é a agilidade, a rapidez com que o seu produto é entregue. Esse ano, a Receita Federal ela inaugura no Brasil o programa Remessa Conforme, em que as empresas que trabalham com e-commerce, elas podem se cadastrar e vão poder usufruir de benefícios tributários e aduaneiros com facilitações comerciais e liberações de mercadorias. Número 2, certificação do operador econômico autorizado, que é um tema pouco debatido. O Brasil é um dos países que menos certifica, e para quem não sabe o que é isso, é uma certificação mutatis mutandi, como se fosse um ISO 9001, especificamente para quem atua com logística internacional. A Receita Federal certifica através de um procedimento em que ela vai verificar que você preenche os requisitos da cadeia de logística internacional, fazendo com que a empresa ela mostre segurança no processo de despacho aduaneiro, e aí você vai conseguir diversos benefícios, inclusive desembaraço aduaneiro mais rápido, regimes aduaneiros incluídos dentro da certificação automática, além da própria entrega do produto de maneira agilizada também. Isso serve tanto para importador, exportador, transportadora e tantas outras empresas relacionadas ao comércio internacional. Então, se eu pudesse, dentro de uma fala muito exígua, dizer para as empresas, para os contribuintes, como facilitar a vida do contribuinte no Brasil através de programas que existem e são poucos conhecidos, eu diria Remessa Conforme e Certificação EA. E só para finalizar, a gente tem acordos de reconhecimento mútuo com outros países. O Brasil ele já tem mais de 10 acordos de reconhecimento mútuos com países da América Latina. Recentemente, tivemos acordo de reconhecimento mútuo com os Estados Unidos, alguns países da União Europeia e China. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas que operam no mercado internacional e são certificadas nos seus respectivos países e importam para o Brasil, ao chegar no Brasil e são certificadas, o processo também já vai ser considerado ágil. Por quê? Porque a Receita Federal Brasileira, ao firmar esse acordo de reconhecimento mútuo com outras administrações públicas, ela reconhece que sua empresa ela é certificada também no Brasil, automaticamente. Ou seja, um grande ganho, um grande benefício. Não especificamente tributário, mas dentro daquelas obrigações acessórias que acabam facilitando extremamente o processo, que naturalmente ele é complexo. Então, acho que esses são as duas contribuições que eu veria assim, dentro da administração tributária aduaneira e da economia digital e das transformações que o Brasil vem tentando adaptar, um grande ganho. Espero que o próximo acordo de reconhecimento mútuo seja com Portugal. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Eu vou passar a palavra agora para a Daniela Martins, da Conexis Brasil, que é do Sistema de Telecomunicações, não é isso? Obrigada, Luciano. Em seu nome também de todos aqui do FIB, do professor José Roberto, queria agradecer o convite. A Conexis representa as operadoras de telecomunicações brasileiras. E aí a sua provocação, Luciano, foi da gente tentar trazer o que desse dia, né, mostra de cenário e desafios aqui para o nosso setor. Acho que ao longo do dia a gente falou muito sobre as dificuldades da tributação dessas novas economias que surgem, mas eu acho que o passo anterior é entender o que leva a essa nova economia a surgir. E eu acho que talvez parte dessa mensagem minha é falar que telecomunicações, que há cerca de 40 anos atrás eram um bem de luxo, que era um bem que era declarado no imposto de renda, as pessoas colocavam no testamento, hoje é uma infraestrutura essencial. Essa economia digital hoje ela existe porque essa infraestrutura está cada vez mais difundida e ela é cada vez mais uma forma dessa nova economia se promover. Ou seja, essa nova economia é dependente dessa infraestrutura. Ela tem que ser um tipo de infraestrutura incentivada e reconhecida, como antes eram reconhecidas as estradas como desenvolvimento para conexão de pessoas, de coisas, enfim, de realização de serviços econômicos. Isso eu trago exatamente porque, em algumas das mesas anteriores, se falava o aspecto de arrecadação do tributo e também o aspecto social do tributo.
quando a gente entende as telecomunicações como esse serviço, que antes era de luxo e hoje está em todos os municípios brasileiros, a gente passa hoje de 344 milhões de acessos entre internet, seja banda larga fixa, seja banda larga móvel e também serviços de TV por assinatura, a gente entende a capilarização desse serviço e como, quanto menor é o custo que ele chega ao cidadão, maior também é o aspecto social que se promove como a redução de carga tributária. Então, essa história vem para a gente fazer algumas provocações ao longo também do que a gente ouviu ao longo do dia. Então, o Brasil, hoje, tem a terceira maior carga tributária do setor de telecomunicações dos 15 maiores mercados do mundo. Então, se a gente está falando sobre um aspecto social, que a gente está falando num desenvolvimento econômico que pode ser transversal para o desenvolvimento de outros setores que, quando são mais competitivos, mais produtivos, arrecadam mais, a gente trazer essa tributação para cada vez mais essas referências dessa média mundial, que hoje está em cerca de 11 pontos percentuais, a gente está falando em fazer com que outros setores produzam mais, sejam mais competitivos e arrecadem mais. Ou seja, é uma saída também para a questão de arrecadação que a gente tem trazido aqui como desafio. Acho que outro ponto também importante de endereçar, também olhando aqui para o relógio, a gente está falando sobre a reforma tributária hoje, e ela endereça pontos que a gente aqui, enquanto setor defende, um setor que tem uma carga acima da média mundial, hoje a gente está falando em cerca de 29 pontos percentuais, ela também traz a atenção de outras formas de arrecadação que o setor está discutindo, mas que não estão sendo tratadas dentro dessa reforma tributária, que são a questão, por exemplo, dos fundos setoriais. Hoje o setor paga cerca de 3 pontos a mais de carga, que são para fundos, que são constituídos para fazer políticas públicas, mas não estão sendo considerados dentro desse IVA. Então, a gente fica com a gente traz essa provocação, de que a alíquota média está deixando ainda algumas questões de tributação que vão ser discutidas não só na lei complementar, mas em outras leis ordinárias ao longo desse processo. É um olhar de que a tributação no Brasil, de fato, ainda tem muito a ser observada pelas questões que andam de forma complementar às leis, seja na Constituição, seja nas leis complementares, ainda vamos ter essas questões em leis ordinárias também a serem discutidas. E eu acho que, por fim, para fechar essa aqui minha fala dentro desse tempo, falar agora sobre os desafios da conectividade dessas novas redes. E em alguns dos painéis anteriores, você falou muito sobre conexão dos robôs, da internet das coisas. E aqui, para o setor de telecomunicações, isso é uma grande oportunidade, porque a internet das coisas ela é conectada por chips. E os chips, hoje, eles são quantificáveis, eles têm uma forma de rastreabilidade como cada um dos nossos clientes tem. Ou seja, partes dos desafios, sim, vão precisar ser endereçados, como hoje a gente tem os serviços que são oferecidos pelas Big Techs, que acho que permeou grande parte dessa discussão hoje, mas a internet das coisas é uma oportunidade de arrecadação que tem que ser considerada com esse viés positivo. Para fechar a fala, quando a gente também está falando do desafio do futuro digital, da conectividade digital, aí a gente fala, enquanto os serviços de telecomunicações têm uma tributação tradicional conhecida, impostos federais, além de tudo, também contribuindo com o ICMS, e também esses fundos que eu menciono, a gente agora tem nessa nova realidade digital serviços comparáveis que estão sendo fornecidos por outros atores que não são considerados players da área de telecomunicações e que não têm o tratamento comparável, seja investimento em políticas públicas, seja também nessa própria questão de tributação e regulação. Então, fica um mundo de desafios, mas entendendo que a arrecadação boa para o Brasil, complementando o aspecto social, acho que o olhar de telecom precisa ser especial para que a gente gere uma economia produtiva para todo o país. Obrigado, Daniela. E outro setor importante, vai falar aí o Demétrios Castelões Abdala, que é da Petrobras, um dos maiores contribuintes do país e que certamente é impactado também por essa nova economia digital. Oi. Boa tarde a todos. Até para trazer um pouco de perspectiva em relação à dimensão da contribuição da Petrobras para o país, só nos últimos 5 anos a Petrobras recolheu em termos de tributos próprios, participações governamentais e tributos retidos de terceiros, R$1 trilhão. Ano passado, 280 bilhões de reais, que talvez seja maior que o PIB de muitos países. Então, em relação a desafios e anseios, eu diria que o maior desafio que nós temos
recolher os tributos ao menor custo possível para a organização. E quando eu falo em recolher os tributos, não é se esforçar para não pagar o imposto devido. A Petrobras é participante do programa Confia, da Receita Federal, né, que é um programa de conformidade colaborativa, instituído pela Receita com alguns contribuintes selecionados no projeto piloto. Hoje, quando a gente olha, né, para o passivo tributário da Petrobras e de muitas empresas, eu diria que, essencialmente, são divergências de entendimento e de tese. A Petrobras ela não faz gestão de prazo decadencial, não faz gestão de risco de ser pego ou não num processo de fiscalização. Uma vez identificado o erro, a Petrobras efetua a denúncia espontânea e faz o pagamento do tributo. Então, o passivo que lá está registrado são, de fato, formas divergentes de olhar para a mesma situação, para o mesmo problema. Eu trouxe em relação a alguns anseios aqui, tentando qualificar um pouco o que foi dito enormemente em termos de simplificação, né? Eu acho que o primeiro passo é reduzir a quantidade de normas. Um estudo de 2021 do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, quando comemorava os 33 anos da Constituição do Brasil, ele fez um levantamento que a gente tinha 443 mil normas tributárias editadas nos últimos 33 anos. Isso dá uma média de 2,1 normas por hora útil no Brasil. Isso leva as empresas a um custo anual de 180 bilhões no seu coletivo para cumprir obrigações acessórias e fazer o acompanhamento de mudanças legislativas. Então, quando a gente fala de simplificação, acho que o primeiro passo é isso, reduzir a quantidade de normas. É a facilidade de aplicação das normas. É o fim do grossap, do imposto constituir a base de cálculo dele mesmo. Um imposto compor a base de cálculo do outro. Então, a legislação tributária, assim como todas as demais, ela deveria ser de fácil entendimento por todo o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. Se você pega uma nova norma que é editada, que é publicada, e dá para 3 pessoas fazerem a leitura, você chega a 6 diferentes interpretações, porque cada pessoa apresenta 2 interpretações diferentes da mesma norma, né? É tratar a tributação em base ampla. Mais ainda. Se for professor advogado, 5 interpretações. Uma base ampla e com poucas exceções, né? Redução das obrigações acessórias. E, sem dúvida alguma, eu acho que a reforma tributária ela é essencial para o Brasil, essa que está em tramitação. Então, você reduzir o número de tributos, o que nós hoje chamamos de IVA, né, de Imposto sobre o Valor Agregado, no Brasil, ele não é um IVA puro sangue, porque há restrições ao aproveitamento de créditos. Então, quando nós falamos do IVA estadual, que é o ICMS, ele tem a figura do estorno de crédito. Então, é um crédito fictício, porque, no fim das contas, a empresa ela é obrigada a estornar em razão das saídas isentas e não tributadas. Então, tudo isso traz complexidade para o processo de apuração e recolhimento do imposto. E, para ser breve aqui, que eu acho que é uma preocupação e são anseios compartilhados por todos, é menor litigiosidade, tá? Menor conflito com o fisco, é uma proximidade maior entre fisco e contribuinte, é definir esse canal aberto. Nenhuma empresa, né, uma empresa séria, deixa de recolher o imposto porque quer ou recolhe errado porque quer, é porque muitas vezes não está claro a forma correta de fazer, há dúvidas de interpretação. No caso específico da Petrobras, somos uma empresa de atuação em todo o território brasileiro, atuação no exterior. Estamos falando de 27 unidades federadas, mais de 5.500 municípios, cada um com a sua legislação, cada um criando suas exceções e particularidades. Então, não é fácil para uma empresa que tem a atuação da Petrobras no Brasil inteiro cumprir regularmente e não cometer erros, né? Então, em termos de desejo maior, é que o contribuinte seja olhado não com desconfiança, mas que seja olhado como um parceiro que está ali para contribuir para o desenvolvimento do Brasil, para a redução das desigualdades sociais e para o desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Demetrios. E também pelo lado dos investimentos, né, do setor financeiro, muitas questões vão se colocando aí, somente investimentos offshore, discutimos, né, nova legislação, novas regras. Eu gostaria de convidar o Fabrício Almeida, da XP, para a sua fala. Bem, boa noite a todos. Obrigado, Luciano. Obrigado ao ministro pelo convite. Pegando o gancho aqui, né, acho que dessa norma recente, que já foi falada aqui pelo deputado Pedro Paulo, tributação das offshore dos fundos exclusivos, é um exemplo de uma norma que foi bem feita, né, que ela foi bem pensada, que ela tributa de forma inteligente. E eu acho que é isso que nós aqui como contribuintes, né, acho que é isso que a gente persegue. Então é isso que a gente tem que almejar dessa reforma tributária, né, uma reforma que não aumente a carga fiscal, mas que ela tribute de forma mais inteligente, que ela seja mais igualitária, que ela vá aonde de fato tenha que tributar. Pegar exemplos aqui, né, foi falado aqui durante o dia de hoje, críticas ao JCP, tributação de dividendos, acho que são medidas mega positivas, desde que elas venham acompanhadas com outras medidas. Você pega no Brasil, por exemplo, né, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social, que acabam incidindo sobre a mesma base, uma empresa paga aí 34%, instituição financeira, que é o caso da XP, chega a pagar 45%. Se ainda sobre o lucro, quando você distribui dividendo, você ainda tiver que pagar mais 20%, 25%, você está deixando praticamente todo o seu resultado com o Estado, né? Então, acho que não é por aí. Eu acho que, sim, acho que a gente tem que discutir a tributação do dividendo, tem que discutir o fim do JCP, mas junto com a discussão do imposto de renda da pessoa jurídica, da CSL, como, por exemplo, nos Estados Unidos, outro exemplo que foi dado aqui, país que tributa dividendo, mas que as empresas, lá o corporate tax, tem uma alíquota de 21%, né, que é bastante inferior à alíquota praticada no Brasil. Então, assim, eu acho que essa reforma ela precisa refletir muito isso, né, uma reforma inteligente, uma reforma igualitária, que não venha com viés simplesmente arrecadatório, né, você consiga tributar de forma mais inteligente, muito em linha com o que foi feito aí com os fundos exclusivos, que você botou uma alíquota justa, não tributava nada, de fato precisava tributar, então colocou-se uma alíquota que eu acredito que não vai afastar o investidor, né? Acho que as pessoas que atualmente têm fundos exclusivos vão continuar tendo, a tributação sobre estoque também é algo que faz sentido, veio uma alíquota também justa ali, uma alíquota de 8%, as offshore também, veio também uma norma muito inteligente, muito bem feita, você também não acredito que vai afugentar, e ainda deu uma opção, né? Porque acho que a crítica grande que tinha sobre a tributação das offshore, né, era a questão da tributação automática, né, via equivalência em 31/12. Só que que é o que acontece com as empresas, né? Empresa que tem investimento no exterior, aqui o pessoal da Petrobras, enfim, conhece muito bem como é que funciona, todo 31/12, ainda que você não tenha disponibilidade da renda, você é obrigado a tributar, recolher um DARF. E as offshore estavam indo na mesma linha. Hoje, na norma que foi o projeto, né, que está em andamento, ainda vai para o Senado, ele colocou uma regra bem inteligente, que o contribuinte pode optar por ser transparente. E aí, com isso, se no caso dele fizer sentido, ele tributa direto na pessoa física, sem ter que ter essa tributação automática, né? Então, isso ajuda muito na questão dos ativos ilíquidos, porque você tem fundos de private equity, ativos imobiliários, que você não tem essa liquidez. Então, o contribuinte ia ter que ter algum desembolso de algum outro rendimento que não aquele que ele está aplicando para poder conseguir pagar o imposto de forma automática em 31/12. Então, eu acho que essas normas recentes, que foram muito bem pensadas, né, muito bem elaboradas, acho que a reforma devia seguir esse conceito. É você ter normas inteligentes que tributem de forma eficaz, mas que não criam aumento da carga. Você tem que ir lá acertar onde que faz mais sentido, onde que é mais justo, onde eu vou conseguir ter uma distribuição melhor do capital tributado. Eu acho que isso é muito importante para a gente dar esse passo aí como país, né? E aí, obviamente, acho que a questão da simplicidade tributária, isso também é muito importante. O Brasil é mega, ultra complexo. Os departamentos fiscais das empresas são enormes, você mistura ali a parte contábil, financeira e jurídica, todo mundo trabalhando junto ali, se empenhando, né, para conseguir fazer funcionar, e mesmo assim, volta e meia, a gente erra alguma coisa e é obrigado, enfim, discussões interpretativas, né, e acaba tendo que ir para o litígio. Então, acho que fica essa reflexão da gente aproveitar esse momento de Brasil, esse momento de discussão de reforma tributária para ter uma norma inteligente, para ter uma regra boa e positiva, né, que consiga ajudar a gente a avançar bastante para o futuro. É isso. Obrigado, Fabrício. O professor Jonathan Barros Vita aqui também está
bem agoniado para falar logo, né, de muitos assuntos, é um estudioso dessa questão da tributação na economia digital, e já lhe passo a palavra, professor João. Bem, obrigado. Antes de tudo, obviamente, agradecer o Zé Roberto Afonso, o Celso, que me fez o convite, a Daça, o ministro Gilmar. Acho que é um evento que tem uma cara, inclusive eu estava dizendo antes, que é uma cara europeia, né? Os professores sentando na frente, todo mundo dialogando. Isso é muito importante, que a gente crie essa cultura dentro do FIB, né? De ter congressos em que haja interação entre os participantes e os palestrantes e aqueles que discutem em uma mesa. Dito isso, eu vou tentar ser muito rápido, porque eu acho que, nos tempos da internet, 5 minutos é uma eternidade. E eu queria falar sobre os 3 pontos que a gente discutiu anteriormente. Eu me sinto aqui um pouco até estranho no ninho, né? Apesar das palavras sobre direito aduaneiro, que é uma área que me é muito cara, porque eu tenho um livro sobre valoração aduaneira, e tem vários representantes setoriais aqui, eu fiquei pensando em falar um pouco sobre o futuro da tributação, que é o grande macrotema do Congresso, e o futuro da tributação dentro desse contexto dos contribuintes. E eu acho que o primeiro grande ponto é falar sobre Cooperative Compliance, Rulings, Advanced Pricing Agreements. Esses são temas que a gente precisa começar a trabalhar e criar essa cultura que a gente não tem no Brasil. A consulta fiscal não serve para absolutamente... Só serve para você se autodenunciar, né? Olha, eu estou tentando fazer alguma coisa. Quando você chega lá e mostra o que você está fazendo, aí diz, não, obviamente está errado. E agora você vai ser penalizado. E a gente precisa criar uma cultura de não conflito e desse compliance cooperativo. Programas, e o secretário da Receita Federal está aqui, que conhece, se sabe, nos conformes, o próprio remessa conforme, a gente tem vários programas que estão começando a estimular um compliance dos contribuintes que seja uniforme, que seja trabalhado em conjunto com a Receita Federal, as receitas estaduais e receitas municipais. Mas eu acho que isso, quando entra no campo da economia digital, ele ganha uma camada de complexidade diferente. Eu dei um exemplo quando eu fiz minha intervenção em uma das palestras anteriores, sobre os processos de monetização das empresas. E cada empresa acaba tendo um processo de monetização diferente. Na economia digital, isso é muito mais complexo. Vou usar um exemplo. Uber, 99 Táxi, que aqui em Portugal não tem, mas deve ter Cabify, deve ter outras empresas. Free Now. E você tem, por exemplo, o BlaBlaCar. E cada um deles monetiza aspectos diferentes do seu negócio. Então, um monetiza venda de dados, um monetiza venda dos mapas, compartilha informações com as administrações públicas por conta do trânsito. Então, cada empresa ela encontra clusters de monetização. E como a gente vai segregar esses clusters e entender como essa empresa deve pagar corretamente os tributos? Porque a gente já sabe que lucro, a grande maioria dessas empresas não gera. Elas geram, elas são, o funding delas é através de seed money, e elas vão demorar 8 anos, 10 anos, 15 anos para serem lucrativas efetivamente. Então, dentro dessa perspectiva, entender como essa empresa deve pagar tributos é algo difícil porque a gente precisa saber onde ela gera valor. Então, sem uma colaboração precisa entre fisco e contribuinte dentro dessa perspectiva e ter uma tributação, em certa medida até tailor-made, a gente não vai ter uma solução real. As empresas querem pagar. As empresas dizem, olha, eu quero pagar. Eu vi o diretor global de tax da BlaBlaCar, ele dizia, a gente quer pagar o tributo, mas a gente não sabe o que pagar, a quem pagar e como pagar. E quanto, né? Então, são 4 perguntas diferentes que precisam ser respondidas, mas só serão respondidas quando houver uma cooperação. E, para além disso, nos 50 segundos que me restam, tem um outro ponto, que é, cada vez mais, se falou tanto aqui sobre inteligência artificial, a inteligência artificial ganha relevo. E, em algum momento, o fisco, e todos já sabem, tem a sua inteligência artificial. O contribuinte
também vai ter uma inteligência artificial, seja de geração de valor, seja de gerenciamento. E essas inteligências artificiais, elas precisam dialogar entre elas e criar uma tributação de microtransações. Aquilo que existe, por exemplo, no mercado financeiro que chama High Frequency Trading, vai virar um High Frequency Taxation. Então, a gente vai ter uma tributação em altíssima velocidade de cada elemento de geração de valor. Quantas publicidades por segundo são veiculadas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn? Então, em cada uma dessas operações, você vai ter ali, pensar ali um percentual ínfimo e ter microtransações tributárias. Então, isso talvez esteja no horizonte da tributação e nesse horizonte futuro. Fico, obviamente, à disposição de todos e espero que tenha provocado aí alguma paixão na plateia sobre o assunto. Obrigado. Muito obrigado, professor. Também o setor de energia é muito impactado por essa economia digital e tem considerações importantes aí, não é? Então, eu vou passar a palavra para a Paula Alves, da Eneva, também do Brasil. Obrigada, Luciano. Obrigada ao FIB pelo convite. Boa noite para todo mundo. Bem, falar do setor elétrico e dos nossos desafios em 5 minutos é o maior desafio, né? Isso é o mais difícil. Mas eu queria só reforçar a fala do nosso colega aqui da Petrobras. A Eneva é uma companhia aberta, listada no novo mercado. Então, nós temos que seguir altos padrões de governança corporativa, em que o tributário é sujeito a esses níveis de alta complexidade de governança. Então, nós temos uma gestão tributária bastante cuidadosa. Nós fazemos questão de pagar os nossos tributos na medida em que eles devem ser pagos, só para, compartilhando aqui com vocês, nem temos grandes autuações fiscais, temos um time dedicado a atendimento ao que vem da Receita Federal, questionamentos, e esse time prontamente atende. Então, nós representamos o contribuinte que quer fazer o certo. Nós não queremos ter problemas. A gente quer fazer o certo, mas que esse certo também seja dentro do limite do que a companhia consegue pagar, sem atrapalhar a sua rentabilidade, os seus compromissos com a comunidade onde nós atuamos. Então, somos um contribuinte. Hoje, nós temos aproximadamente 60 empresas no Brasil, todas elas estão em compliance com as obrigações tributárias, mas temos outros compromissos em que nós também queremos estar em compliance. Hoje, o setor elétrico ele tem um desafio muito grande, que é em relação à transição energética e ao provimento de energia de forma segura. Porque, quando a gente fala em transição energética, eu vou aqui me conter no setor elétrico, não vou falar de combustíveis, né? As pessoas fazem um link imediato às renováveis, às energias não fósseis, que faz todo sentido, está correto, mas o que acontece? Nós não podemos ter, a economia do país não suporta ter intermitência do sistema elétrico. Então, o provimento de energia segura é extremamente importante. O custo de um apagão é enorme. Nós tivemos um apagão agora no Brasil, acho que foi em agosto, que gerou um custo enorme. Foram 26 estados com interrupção de energia. E aí, onde entram as fontes não renováveis, né? A gente entra como um hedge do sistema. A gente é um hedge contra a falta de chuva, contra a falta de sol, contra a falta de vento. Então, a gente tem esse compromisso de descarbonizar, e temos investimentos em tecnologias de descarbonização, sem perder o foco no provimento de energia segura. Onde entra o tributário nisso? Em todo momento, em tudo. Porque os impostos, né, eles têm a característica de incentivar ou de desincentivar algum comportamento social e econômico. Então, é muito importante que o setor possa contar com os impostos para ajudar nesse processo de transição e na descarbonização.
A transição energética vem sendo discutida no mundo, como já teve outras palestras aqui hoje, e o Brasil ele tem a benesse, né, da nossa geografia nos colocar com um grande potencial. Nós podemos liderar essa discussão, essa ação de transição energética, mas nós precisamos que os impostos nos ajudem na tomada de decisão. Ele não pode desacelerar a transição energética. Então, hoje, nas discussões de reforma tributária, na redação que a gente tem atualmente, né, a energia elétrica foi considerada como essencial, corretamente, e realmente é essencial, né? A energia é um catalisador de crescimento econômico, de bem-estar social. E temos a figura do imposto seletivo, né, que tende a ser um pouco parecido com o imposto de carbono, né, sobre carbono, que aí vai incidir sobre gás natural, por exemplo. Nós trabalhamos com gás natural. O que nós temos que pensar aqui, né, juntos, contribuinte, fisco, parlamentares, esse é o momento da gente fazer essa tributação. Em que nível essa tributação pode atrapalhar a transição, pode atrapalhar a descarbonização? Que há que ter alguma tributação é fato, a gente sabe que tem que ter até para poder incentivar o consumo de bens que sejam menos poluentes, né? Mas nós temos que ter cuidado nesse o quanto nós vamos tributar. Como o tempo é curto, você já está me... Eu vou parar por aqui. Muito obrigada a todos, hein? Obrigado, Paula. E também, enfim, acho que o próximo representante, Rodolfo Araújo, do iFood, talvez tenha sido o mais citado aí durante o dia. Pois é. E só tenho 5 minutos para responder, hein? Não a resposta, mas, enfim, as provocações e considerações vão ser ouvidas com muita atenção, hein, Rodolfo? Sem dúvida. Boa tarde, quase boa noite a todos. Vou tentar ser breve. Para quem não conhece, o iFood é uma empresa brasileira que intermedia restaurantes, usuários e entregadores. Mais de 300 mil restaurantes, mais de 200 mil entregadores, mais de 40 milhões de usuários, e a gente faz aproximadamente 70 milhões de transações, 70 milhões de pedidos por mês. Isso tudo junto representa aproximadamente 0,5% do PIB brasileiro. Então, o iFood movimenta 0,5% do PIB brasileiro com as transações operadas dentro da plataforma. Por que eu digo isso? Porque algumas das discussões aqui sobre o futuro da tributação vão afetar não só o iFood, mas vão afetar essa economia que é movimentada via iFood, porque o iFood é uma plataforma de intermediação de serviços entre esses 3 lados, usuários, entregadores, restaurantes. Especialmente restaurantes, mas a gente também tem supermercados e outros estabelecimentos. E quando a gente pensa, aí já voltando para o nosso fórum, no futuro da tributação, muitas vezes a gente tenta responder o que vai mudar. Mas é mais fácil pensar no futuro, e isso a gente faz lá dentro do iFood também em relação aos nossos negócios, tentando responder o que não vai mudar. O que não vai mudar em termos tributários. E aí, em algumas das palestras, passamos por isso, né? Renda, lucro, propriedade, consumo. O que talvez mude? Trabalho. Formas de trabalho. Quer dizer que não vai existir trabalho? Não. Mas talvez as formas de trabalho devam mudar. E a gente, às vezes, precisa olhar para o que não vai mudar para solucionar esse problema. E aí eu vou falar um pouco dos desafios. Quando a gente pensa no iFood, não só no iFood, né, mas nas empresas de tecnologia, como empresas que disruptam ou que criam inovações, que criam negócios que não existiam anteriormente, ou que existiam, mas que têm algumas nuances diferentes, porque, na minha opinião, a intermediação existe desde sempre, e o iFood expandiu esse negócio, esse tipo de negócio. A gente tem a discussão de litigiosidade, como já mencionado pelo ministro Gilmar, enfim, pelo professor Heleno, pelo professor Scaff, como uma das grandes indutoras do nosso comportamento, mas
como um dos grandes motivos de insegurança jurídica. Quando eu crio um novo negócio, eu olho para a jurisprudência existente sobre alguns temas, exemplo, estabelecimento prestador. Eu entendo que eu posso me adequar ali, porque eu sou intermediário, eu presto um serviço, meu estabelecimento prestador tem alguma correlação com o julgado do STJ sobre o tema. Mas não é assim que hoje se comportam fisco e também contribuintes, porque a gente tem uma cultura de desconfiança ainda sobre vários temas, e quando a gente fala de inovação, ainda mais. E aí a gente tem discussões sobre definição da atividade. Que atividade eu presto? Será que é intermediação mesmo? Há quem questione isso. E quando eu vou discutir que atividade eu presto, isso pode ter reflexos tributários, mas também trabalhistas, previdenciários, consumeristas, entre outros. Conflitos de competência. Se o meu estabelecimento prestador é aquele onde está o núcleo da minha atividade, eu talvez tribute só em um município. Mas, se se entende que meu serviço é outro serviço e meu estabelecimento prestador pode estar em diversas municipalidades, eu tenho que tributar em vários lugares diferentes. Local da prestação e, por fim, regulação da relação entre, especialmente, plataformas e trabalhadores. Essa é uma das grandes discussões, a gente falou sobre o assunto hoje mais cedo, e eu vou aqui passar um pouco pelas possíveis soluções dos problemas. A primeira de todas, reforma tributária, né? O que a gente tem discutido muito é os grandes defensores da reforma tributária se apegam muito aos problemas que ela talvez solucione. E talvez essa reforma tributária proposta no Brasil, com a implementação de um IVA com base ampla, ele solucione a definição da atividade. Talvez ela não tenha mais tanta relevância para fins de recolhimento tributário. Ela talvez solucione a questão do local de recolhimento via destino, desde que estabeleça alguns critérios muito claros sobre o que é destino. E aí você já pode imaginar que eu vou ter algumas complexidades ali dentro, porque eu intermedio 3 pontas, né? Restaurantes, o restaurante pode estar num lugar, o entregador em outro. Ela, em tese, diz que vai, pelo menos os defensores, defendem que vai ser estabelecido o princípio da neutralidade. Aí, os professores de direito tributário, os professores de direito financeiro, sabem muito bem que, para mim, pelo menos, essa é a minha opinião, não existe conceito definido sobre o princípio da neutralidade. E eu vou dar um exemplo. Para os defensores, talvez a neutralidade seja: eu vou manter a arrecadação nos mesmos patamares de antes. Mas para o iFood e para os prestadores de serviço, em média, pelos cálculos, a gente deve triplicar a carga tributária efetiva. Isso promove uma mudança completa da economia brasileira. Os serviços, os preços relativos dos serviços passam a ser mais caros. Ponto. Isso, na minha opinião, não é neutralidade. Isso não quer dizer que a reforma não é boa, não pode ser boa. Pode ser boa. Mas a gente tem que considerar isso, porque está escrito na PEC 45 que deve-se observar o princípio da neutralidade tributária. Passando, regulação das plataformas, para ser breve e não estender muito tempo. A discussão de regulação das plataformas ela é uma discussão mais ampla do que a só discussão tributária. A gente tem discussão sobre remuneração mínima, condições de trabalho, proteção e inclusão social, inclusão previdenciária. São as principais discussões, no mundo inteiro. No Brasil são essas também. Mas no Brasil, a proteção e a inclusão social muitas vezes se confunde com a previdência. E não necessariamente ela precisa estar associada. E aí eu vou terminar dizendo que existe uma tendência de regulação, não só sobre plataformas, mas em geral, em que as empresas, também movimentadas pelo incentivo ao ESG, preocupação social mais ampla, promovem seguros privados que garantem algumas dessas proteções e, assim, deixam mais leve as previdências. No final das contas, para dizer o que é o futuro da tributação, pelo menos em relação à previdência, a minha opinião é que a previdência tem que ficar mais leve e ser só previdência, ou quase só previdência. E a inclusão social pode ser implementada via empresas
no modelo ESG mais forte. Eu acho que é esse o caminho que a gente está trilhando. Para terminar, só para não deixar de falar, o Barroso, assumindo a presidência do STF, ele fez um discurso muito bom e ele falou que ele vai defender a segurança jurídica. E, no final, ele falou a seguinte frase: precisamos superar a desconfiança que ainda existe no Brasil em relação à livre iniciativa e ao sucesso empresarial. É daí que vem o emprego, a ascensão social e o progresso. Eu acredito muito nisso. Enfim, espero que vocês também. Obrigado, Rodolfo. E, por último, para encerrar aí o painel, eu vou chamar o advogado Saul Tourinho Leal, colega de Brasília, e que vivencia muito a jurisdição constitucional. Por favor, Saul. Bom, Luciano, cumprimento a todos, eu faço da sua pessoa. Em relação ao tema, tanto os desafios quanto ao futuro da tributação, acho que sempre podemos aprender com a história, especialmente conduzindo essas discussões aqui em Portugal. A ideia de tributar novos signos de riqueza dificilmente será o caminho para o futuro, porque quando esse novo signo era a terra, João sem terra já antevia a necessidade de tributar. Quando o novo signo era o chá, a coroa inglesa já o queria tributar nas colônias da Virgínia. Quando havia necessidade na França de ampliar a base de arrecadação, na iminência da Revolução, pela bancarrota dos cofres públicos, pelo apoio que fez à independência dos Estados Unidos, já havia necessidade de tributar um novo signo de riqueza. Mas o que tornou esses episódios históricos tão transformadores e verdadeiramente ao tempo o futuro foi a capacidade de fazer isso criando núcleos de proteção dos contribuintes. A Carta Magna só é a Carta Magna porque nela vem a vedação do confisco. A independência dos Estados Unidos só é independência porque trouxe a possibilidade de participação popular na construção da tributação. A ideia de vedação, a regressividade veio com a queda da Bastilha. Portanto, eu acho que a ideia de tributar novos signos, a inteligência artificial, o streaming, os robôs, de fato, o caminho para o futuro não é exclusivamente a compreensão de que temos um Estado fiscal e de que só existe Estado social se tiver Estado fiscal. O futuro é compreender que só existe Estado fiscal onde há um Estado constitucional, portanto, que assegure o direito aos contribuintes, o primado da isonomia, a vedação, a onerosidade, a capacidade de tributar respeitando direitos. Penso que esse é o grande desafio do nosso tempo e a história será feita por quem conseguir incrementar a sua arrecadação, criando na era digital novos núcleos de proteção aos contribuintes. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Acho que nós fizemos considerações muito relevantes, reagindo a tudo que foi discutido durante esse profícuo dia. Agradeço muito aí a presença dos painelistas e declaro encerrado este painel e esse dia, para que a gente continue amanhã com discussões tão proveitosas quanto. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a todos do painel. Esse evento fica disponível na página do YouTube da FIB a partir de quarta-feira. E tem um recado muito importante que o Zé Roberto pediu para avisar aos senhores, que é um costume muito antigo aqui de Coimbra, de não servirem café da manhã após as 8 horas da manhã. Por tal razão, não há por que não estar aqui às 9 horas da manhã, amanhã. Até amanhã às 9.